Aleluia. Nada é impossível para o Senhor. Amém, irmãos? Nós estamos aqui para entregar a Ele o nosso culto, a nossa adoração. E a gente precisa fazer isso com uma convicção. O Deus que nós cremos é um Deus vivo. Nada é impossível para Ele. Você pode fechar os seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse ambiente de unção, esse ambiente de unidade, de fé. Nós estamos aqui para Te entregar o nosso culto, Pai. Nós estamos aqui, Pai, com uma convicção. Esse não é mais um culto. Esse é o culto, Pai. Esse é o melhor culto que nós viemos dar ao Senhor até aqui. Nós estamos aqui com o nosso coração pronto, o nosso coração aberto. Mova coisas em nossas vidas, Pai. Nós não queremos sair daqui do mesmo modo que nós entramos, mas nós queremos ser acrescentados pelo Senhor nesse processo de entrega do nosso culto a Ti. Nós sabemos que há uma resposta da parte do Senhor. Não há nada impossível. E aqueles que chegaram aqui, Pai, com causas impossíveis, essa noite sairão daqui com uma resposta. Porque o Senhor é vivo, o Senhor é poderoso, e é exatamente assim que nós cremos, Pai. O Senhor é um Deus poderoso, que tem respostas para nos entregar essa noite. Em nome de Jesus. Se você crê assim como eu, dá um glória a Deus bem forte. Olha para o irmão que está do seu lado. Diga para ele: esse não é mais um culto. Esse é o culto. Graças a Deus. Que tempo maravilhoso, que oportunidade preciosa, irmãos, que nós temos de estar aqui para adorar o nosso Pai. Nós devemos de fato fazer isso com o nosso coração pronto, convictos que Ele é um Deus que está disponível para nos responder, para nos ouvir e para operar em nossas vidas. Amém? Cadê os nossos aniversariantes? Quem fez aniversário durante a semana ou está fazendo hoje, vem aqui à frente, nós queremos orar por você. Pode ser aniversário de casamento, de nascimento, de novo nascimento, não importa. Nós só queremos um motivo para celebrar a sua vida e festejar aquilo que o Senhor tem feito e certamente também irá fazer através de você nessa terra. Amém? Vamos orar aqui pelos nossos irmãos. Estenda para cá a sua mão. Vamos declarar bênçãos sem medidas na vida deles em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Obrigado por essa estação poderosa que iniciou agora na vida dos nossos irmãos. Nós cremos que será um tempo poderoso de crescimento, de avanço, de rompimento, Pai. Que eles cresçam em graça e em favor diante do Senhor e que eles desfrutem do melhor dessa terra. Porque nós estamos convictos que esse é o Teu plano para a vida deles. Nós queremos ver uma estação, Pai, frutífera em todas as áreas e prósperas em todos os aspectos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas bem calorosa para eles. E tem um presente também na nossa igreja, porque eles são dignos. Amém? Nosso Verbo News está pronto para você ficar aí conectado com as nossas informações. O nosso Verbo News vai ser transmitido. Fique ligado aí para você não perder nada. Dia 26 de outubro, culto de celebração, e está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação, então fique ligado para não perder nada. Na terça, nos encontramos no Verbo em Casa. Esse é o momento perfeito para termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. Essa visão está alcançando Teresina, Altos e Timon. E se você ainda não está participando de algum VC, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva, um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus, sempre com uma palavra poderosa para edificar você, através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. No sábado, os jovens VIPs mergulharão em uma atmosfera poderosa do mover do Espírito no Hora VIPs. Será uma noite sobrenatural e você não pode perder. Então chama a galera e vem. É neste sábado, às 19 horas. A nossa igreja recebeu uma profecia em 2021 de que seríamos como um farol para a nossa região.
Assim, iniciamos a primeira fase do Projeto Farol e estamos empenhados na aquisição do terreno onde nossa nova sede será construída. Seja um cooperador do que Deus está realizando em nossa cidade. Garanta já o seu tijolinho ou a camisa do Projeto Farol. Assim, você vai acelerar a construção dessa grande obra. Ou então, contribua através do Pix, teresinaeroporto@verbodavida.com. Visite o nosso estande e seja um investidor dessa visão. Sua generosidade constrói essa grande obra. Hoje queremos te indicar o livro A Grande Confissão, do autor Mark Hentz. Há um incrível poder na confissão de quem Cristo é, o que Ele fez e o que Ele está fazendo por nós, à direita de Deus. Sua fé vai acompanhar seu nível de confissão. O diabo estremece quando você abre a Bíblia, mas ele foge quando você abre a boca e começa a declarar a palavra. A palavra de Deus foi falada antes de ser escrita, e ela foi escrita para que pudesse ser falada. Neste livro estudaremos o poder da confissão do sangue de Jesus, de quem você é em Cristo e do poder da palavra de Deus. Então, não perca mais tempo, passe hoje mesmo no Verbo Shop e garanta já esse lançamento. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada. Glória a Deus. Terça-feira nós temos um encontro marcado do nosso Verbo em Casa, amém? Você que já faz parte de um VC, eu quero te incentivar. Vá, leve alguém com você. Nós temos um propósito de alcançar pessoas que estão lá fora, que muitas vezes têm a dificuldade de estar aqui, mas ela tem uma facilidade em receber o seu convite, em ir até uma reunião caseira, e certamente elas serão alcançadas pelo Senhor. Aqui nós formamos pessoas, criamos uma visão, discipulamos as pessoas, mas nós precisamos de fato alcançar lá fora, e o Verbo em Casa é uma grande ferramenta para isso, e você inclusive deve aproveitar essa ferramenta para cumprir aquilo que o Senhor te comissionou, aquilo que Ele te responsabilizou, aquilo que Ele te deu como um serviço, um ministério. Então aproveita o Verbo em Casa e vai lá atrás, leva alguém com você, que certamente terão as suas vidas transformadas pela palavra, assim como você tem sido também. Então terça-feira, às 20 horas, ao final você pode buscar mais detalhes, mais informações. Se você ainda não faz parte, não participa de nenhum grupo, lá atrás nós teremos todos os endereços para te passar. Você vai poder encontrar um que é mais próximo da sua casa, tá certo? Cadê os nossos visitantes? Alguém está aqui hoje na nossa igreja pela primeira vez? Faz um sinal com a sua mão se você está aqui nos visitando. Glória a Deus. Todos de casa, eu queria então aproveitar e apresentar aqui a toda a igreja esse grande homem de Deus, pastor Marcos Puceno. Eu queria que o senhor ficasse de pé, por favor, uma salva de palmas bem calorosa para ele. Pastor Marcos, ele é pastor presidente da Igreja Verbo da Vida ali em Oricuri, Pernambuco, e ele está aqui acrescentando certamente muitas coisas aos alunos do Rema durante esses dias. Ele está ensinando, ministrando a matéria Ministério Prático, a matéria maravilhosa, e certamente muitas coisas têm sido acrescentadas à vida dos nossos alunos. Pastor, muito obrigado, seja muito bem-vindo, a casa é sua, volte outras vezes também, é uma honra recebê-lo. Amém? Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor com os nossos bens. Prepare aí o seu bolso, prepare aí a sua oferta, prepare aí os seus dízimos. Nós vamos fazer isso com toda a alegria do nosso coração. Abra também a sua Bíblia lá em Provérbios, no capítulo 3, versículo 9. Esse texto é tão conhecido, irmãos, da nossa parte. Você ouve tantas vezes esse texto, esse versículo, e de fato é tão maravilhoso ouvir várias vezes sobre ele. Você concorda comigo? Provérbios capítulo 3, versículo 9, diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos, e se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. O começo do versículo 9 fala sobre algo que é muito importante, que a gente aprenda e que a gente decida de fato viver isso. Fala sobre uma entrega de honra ao Senhor. E essa entrega, a gente sempre costuma dizer que não é algo que é feito de qualquer jeito. Nós lemos o versículo 9, e se você voltar um pouquinho, alguns versículos, você vai ver que no versículo 5, ele fala sobre uma confiança no Senhor. Ele diz, olha, confia no Senhor de todo o teu coração. Versículo 6, ele começa dizendo, reconhece o Senhor
em todos os teus caminhos. Versículo 7, ele diz, não sejais ou não sejas sábio aos teus próprios olhos. Então essa honra que ele cita no versículo 9, fala sobre essa confiança no Senhor, sobre esse reconhecer o Senhor, sobre nós não confiarmos na nossa própria sabedoria. E quando nós aproveitamos esse momento, todas as vezes que nós tivermos essa oportunidade, a gente precisa saber o que a gente está fazendo. Por isso que nós gostamos de ensinar sobre isso, antes mesmo de você vir aqui à frente. Para que você não saia do seu lugar como quem vai entregar algo, ou uma esmola, ou qualquer coisa. Não, eu estou dando honra ao meu Pai. Aquele que dá a sabedoria, aquele que dá a habilidade, aquele que dá a capacidade a você. É exatamente isso que nós estamos fazendo. E a gente precisa de fato aprender a fazer isso. Existem muitos conceitos que nós carregamos e nos foi ensinado de maneira errada. Agora nós precisamos aprender pela palavra, renovando a nossa mente, mudando o nosso conceito do que é essa entrega. As pessoas falavam lá fora para você que o pastor iria roubar você, que você iria entregar dinheiro para a igreja. Mas quando nós olhamos para a palavra, não é isso que a palavra diz. E a gente precisa decidir no nosso coração ficar com a palavra diz, com aquilo que a palavra diz. Aí o versículo 10, depois de falar sobre esse reconhecimento, sobre essa confiança no Senhor, sobre não confiarmos na nossa própria sabedoria, sobre essa entrega da honra, aí ele diz, e se encherão com fartura os teus celeiros, e assim transbordarão de vinho os teus reservatórios. Quando nós confiamos no Senhor, quando nós damos a Ele aquilo que é devido, irmãos, a Bíblia não diz que haverá falta. A Bíblia diz que vai transbordar. Todos os textos que falam sobre os dízimos, sobre as ofertas, sobre a honra ao Senhor, em seguida fala sobre esse transbordar, sobre algo que jamais irá faltar, mas há um pensamento que muitas vezes vem na nossa mente, na hora de fazermos essa oferta, essa entrega, de que vai faltar, de que amanhã você não vai conseguir, mas decide ficar com aquilo que a palavra diz. Isso é não confiar na sua própria sabedoria, na sua própria habilidade, que pode até falhar em algum momento, mas a palavra não falha. E há uma decisão do nosso coração, nesse momento, de honrarmos ao Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Isso fala sobre a nossa fidelidade a Ele, aquele que nem precisa da nossa fidelidade, mas somos nós que precisamos dar a nossa honra e a nossa gratidão àquele que tem feito chegar tantas coisas em nossas mãos. Amém? E a Bíblia está dizendo, vai aumentar. Eu queria que você separasse os seus dízimos, as suas ofertas, que você fizesse isso com entendimento, com clareza, com amor, com alegria, como a palavra nos ensina a fazer. Se você quiser fazer com envelope, certamente você já encontrou aí na sua cadeira, mas lá atrás também as maquinetas estão posicionadas e as tesoureiras vão te ajudar também. Se você está aí nos acompanhando pelo YouTube, por algum motivo hoje não pôde estar aqui, mas não perde essa oportunidade de honrar o Senhor com aquilo que Ele mesmo tem feito chegar em suas mãos. Esse é um reconhecimento que nós damos, e nós estamos dizendo para nós mesmos, nós estamos dizendo para o Senhor, nós estamos dizendo para o próprio diabo que a nossa confiança não está naquilo que nós possuímos, mas de fato naquele que é o dono do ouro e da prata. Amém? Então levante aí o seu envelope ou a sua mão, se você fez por meios eletrônicos, o Pix está aqui também atrás, você pode e já sabe como fazer. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de honrar o Senhor com os nossos bens. Nós consideramos que o Senhor é o dono do ouro e da prata, nós consideramos que é o Senhor que nos dá habilidade, capacidade para fazer aquilo que nós fazemos e produzimos. E nós estamos aqui para reconhecer isso, Pai. Por meio dos nossos bens, das nossas riquezas, nós reconhecemos ao Senhor. Nós não confiamos na nossa própria sabedoria, mas nós reconhecemos que o Senhor é aquele que tem feito chegar. Fazemos isso com toda a alegria do nosso coração, em nome de Jesus. Vem com alegria, irmãos. Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando. Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando. Coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus
satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Obrigada, Senhor, porque nós estamos aqui, porque um dia te encontramos. E as nossas vidas nunca mais foram as mesmas depois que nós encontramos o Senhor. Sim, Pai, nós te buscávamos e te encontramos e fomos achados por ti. E o Senhor diz, Pai, que se nós te buscarmos, o Senhor se fará achado por nós. E o Senhor se tornou o nosso Senhor, o nosso Deus, e as nossas vidas nunca mais foram as mesmas. Depois de te conhecer, Pai, não há nada, absolutamente nada, que preencha o nosso ser, que não seja a tua presença, Pai. Nós te louvamos nessa noite, porque nós a cada dia estamos cada vez mais aprendendo a andar conforme o Senhor deseja e debaixo da tua influência, debaixo da tua inspiração, Pai. Nós andamos nessa verdade e caminharemos, Pai, para a plenitude da vida que o Senhor tem para cada um de nós, dia após dia. Não queremos, Pai, de maneira nenhuma deixar-nos levar por aquilo que esse mundo nos oferece. Mas nós queremos nos manter olhando para o Senhor firmemente, mantendo firme os nossos passos, mantendo firme a nossa vida e a nossa confiança no Senhor. Obrigada, Pai, porque, como cantamos, nada mais nos satisfaz. Nada, Pai, nada dessa vida é semelhante ou pode se comparar a ter a maravilhosa presença que o Senhor dispôs para nós. Nós te louvamos nessa noite, te agradecemos, te engrandecemos. E te pedimos, Pai, para que o Senhor fale conosco mais uma vez. Que o Teu Espírito traga sobre cada um de nós a perfeita influência, trazendo transformação, mudança de rotas, de destinos, nos alinhando àquilo que o Senhor deseja, Pai. Esse é o nosso coração, essa é a nossa expectativa. E nós lançamos essa expectativa sobre o Senhor. É nisso que nós estamos crendo, que estamos reunidos para melhor e que estamos reunidos para receber do Senhor e dar ao Senhor tudo que é devido. Em nome de Jesus. Você crê nisso também, irmão? Glória a Deus. Você pode sentar um pouco? Que bênção. Obrigada, gente. Vocês podem sentar também. Que maravilha. Diga glória a Deus. Você está animado, irmão? Que bom. Que maravilha. Eu quero que você abra comigo, por favor, para nós começarmos em Provérbios capítulo 13. A partir do verso 20. Provérbios 13, verso 20. Eu não sei se você sabe, irmão, mas na vida do crente, absolutamente nada é aleatório. Diga, nada é aleatório. Na vida de um crente, irmãos, tudo tem propósito. De fato, a nossa vida foi gerada por um propósito, para um propósito. E nós, como crentes que somos, não podemos andar alheios a essa realidade. Nós temos aqui um propósito a cumprir. E esse propósito, ele é movido pelo próprio Deus, porque Ele nos criou com um propósito. Amém? Deus, primeiramente, Ele nos deu um propósito e por isso Ele nos gerou. Havia uma razão para que cada um de nós existíssemos e então Deus nos gerou. Diga, você e eu somos uma solução para algum problema que Deus encontrou na terra. Ora, o que é o propósito? O propósito nada mais é do que o objetivo, a razão, o motivo de nós estarmos aqui. E nós somos, então, a solução para um determinado problema que Deus encontrou na terra. Deus tinha uma situação e a pessoa para quem Ele designaria e direcionaria essa situação era cada um de nós. Então, Deus nos criou já nos colocando diante desse propósito. Nada na nossa vida é aleatório. Pode ser que você, às vezes, pense que não tem uma razão para você estar aqui. Mas, de verdade, irmãos, quando nós entendemos o que a palavra diz, nós vemos que o Senhor nos criou para uma determinada razão, para um determinado fim, para um determinado propósito. Então, nada na nossa vida que somos crentes é aleatório. Amém?
Agora, se nada é aleatório e tudo Deus faz com um propósito, e Ele nos criou com um propósito, nós estamos aqui com uma razão de existirmos e de vivermos, então a gente precisa entender a segunda coisa, que é quando Deus ele tem um propósito, Ele se move para esse propósito através de conexões. Deus cria relacionamentos, Deus nos apresenta a pessoas, Deus move pessoas para outras pessoas. Há até uma frase que algumas pessoas gostam de dizer, é que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Quem já ouviu? Eu acho essa frase interessante, mas eu gosto de dizê-la de uma forma um pouco diferente, porque eu acredito que quando ela é dita dessa forma, ela alcança melhor a verdade daquilo que nós vemos nas Escrituras. Então eu penso e creio que, na verdade, Deus une pessoas para propósitos. Amém? Deus tem um propósito, Ele cria a pessoa e Ele depois une as pessoas que existem na terra para esses propósitos serem cumpridos e realizados. Então eu gosto de falar sobre esse assunto, sobre associações e coisas semelhantes, para que a gente possa se encaixar nessa movimentação divina, né? É muito comum que as pessoas estejam num lugar e de repente elas estão indo para outro, elas de repente estão numa cidade e vão sendo movidas para outra, ou mesmo elas vão sendo movidas dentro da área onde elas atuam, enfim. Essas movimentações, elas fazem parte desse dinamismo do reino de Deus, para que os propósitos se cumpram. E às vezes, irmãos, é tão interessante, quando a gente se movimenta conforme essa influência de Deus, a gente às vezes nem sabe, nem percebe por que a gente está fazendo aquilo. Às vezes a gente vai motivado por um desejo do nosso coração, por uma intenção nossa. Existem momentos em que a gente vai por uma oração respondida, por uma direção do Espírito Santo para nós. Existem motivações diferentes, mas às vezes a gente está fazendo as coisas e vivendo e se movimentando e fluindo nesse dinamismo que é próprio de Deus e do reino dele. E a gente nem percebe por que está fazendo isso. Mas ao fim de uma estação ou de outra, a gente acaba notando e compreendendo por que aquela decisão foi tomada, por que aquele dia nós fizemos da forma como fizemos, por que determinada coisa nos aconteceu. Quantos compreendem? Então, existem coisas que, ao primeiro momento, a gente não consegue entender. A gente, às vezes, até é levado a questionar. Mas, à medida que o tempo vai passando, a gente vai conseguindo compreender melhor. E aí, é aquele momento em que, lá na frente, a gente consegue ver, olhando para trás, e a gente diz, rapaz, então era por isso que tudo aquilo estava acontecendo, foi por isso que eu fui de tal lugar para tal lugar, que eu saí dessa área para essa outra, que eu, de repente, saí de uma igreja para outra, e eu acabei sendo apresentado, conhecendo alguém. E isso mudou, de alguma forma, a minha rota, mudou, de alguma forma, a minha vida e cumpriu algum propósito. Amém? Então, tudo isso que eu estou explicando para você é para a gente poder agora ver o que o texto de Provérbios diz, aí no capítulo 13, no verso 20. Diz assim, quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Olha o que a Bíblia está dizendo, irmãos, que quem anda com sábios se torna sábio. Sabe, se nada na nossa vida, irmãos, é aleatório, se nada da vida do crente é aleatório, e que se Deus ele se move para esses propósitos, e Ele nos move para esses propósitos, e Ele faz isso por meio de conexões, então, irmãos, nós precisamos aprender a escolher andar com os sábios. Eu quero falar nessa noite um pouco sobre isso, e o tema da nossa mensagem será o poder das conexões, relacionamentos que desbloqueiam o sobrenatural. Amém? Pode colocar só o poder das conexões aqui na tela, né? Que os meninos vão fazer, senão vai ficar muito extenso. Mas para você que gosta de anotar, nós vamos falar sobre o poder das conexões e os relacionamentos que desbloqueiam o sobrenatural. Na semana passada eu falava um pouco sobre quando o natural encontra o sobrenatural. Quem lembra? E um dos pontos que a gente falou foi até um pouco sobre essa questão de relacionamento, mas hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais nisso, olhando para alguns textos bíblicos e vendo. Porque se é assim que Deus se move, e Ele faz isso através de conexões, irmãos, então cada milagre que nós vemos nas Escrituras, eles normalmente acontecem através de um encontro divino. Deus apresenta alguém a um outro alguém, ou alguém vai passando e ali tem uma outra pessoa, ou alguém tem uma intenção e a outra pessoa tem a resposta. É aquilo que eu costumo falar, é como se alguém tivesse a peça que falta para cada um de nós, né? A gente encontra em outro alguém uma peça que falta para nós. E a gente vê isso na vida de muitas pessoas, nos exemplos bíblicos. Por exemplo, Pedro e o coxo na porta do templo. A gente tem Jesus e Lázaro. A gente vai vendo alguns personagens e estudando um pouco sobre isso. Mas uma coisa interessante é que quando pessoas movidas por um propósito encontram outras pessoas, algo sobrenatural, divino acontece.
E o que é isso? O que isso significa? É que quando o natural ele se conecta com o sobrenatural, a gente vai percebendo que há uma mudança quase que instantânea em alguns casos. E nas nossas vidas, irmãos, a gente pode perceber e tem que afirmar, né, reconhecer que individualmente cada um de nós tem uma estação com o nome de alguém. Se de repente você viveu uma boa fase, essa boa fase, ela talvez está associada a alguém que te posicionou de alguma maneira para você entrar naquela fase. É alguém que te apresentou a um outro alguém, ou a uma outra causa, a um outro lugar, e essa pessoa de repente foi a responsável indiretamente ou diretamente para que você vivesse o que vive. Se vive uma fase ruim, pode ser que você também possa dar um nome a essa fase ruim. Eu estou vivendo isso hoje porque um dia tal pessoa me fez tal coisa, ou tal pessoa me fez assim, não é? Ou então tal pessoa me levou a tal situação. A gente normalmente consegue dar um nome à estação que nós estamos vivendo. E o meu desejo nessa noite com essa mensagem é que eu e você, nós encontremos as pessoas que vão dar o nome certo às boas estações que Deus deseja que nós vivamos para cumprir os seus propósitos. Amém? As nossas conexões, elas são extremamente importantes, porque se você observar, de repente, uma conexão como a de Pedro junto ao coxo que estava ali na porta do templo, ela foi uma conexão que transformou paralisia em movimento. A gente tem situações em que a luta de alguém, ela vai se transformar em uma vitória para aquele outro alguém. Às vezes a gente tem uma situação de luto que se transforma em alegria, em dança, em riso. Ou então pode ser que seja alguém que estava perdido, mas encontra um destino certo. As nossas conexões, elas vão poder fazer isso conosco. E às vezes, irmãos, a gente está tão alheio a essa realidade que a gente acaba vivendo como se não tivesse importância com quem a gente está andando. E a gente vai deixando as nossas associações serem mantidas porque, afinal de contas, são pessoas que já fazem parte da nossa vida. E o meu desejo, querido, não é que você comece a despachar as pessoas da sua vida, a eliminar pessoas da sua história. Mas o meu desejo, de fato, e eu creio que é o desejo do Espírito Santo se movendo hoje entre nós, é que cada vez mais, irmãos, nós encontremos as pessoas certas para entrarem na nossa vida. É possível que não seja tão necessário assim a gente tirar certas pessoas, mas é preciso talvez a gente começar a dedicar mais tempo a encontrar as pessoas certas para fazerem parte da nossa história. Amém? Então, diga assim comigo, minhas conexões importam. Nós estamos sendo alinhados, irmãos, a pessoas ou com pessoas que nos levam ao cumprimento desse propósito. Esse cumprimento de propósito pode ser talvez o seu chamado. E de repente você tem um chamado de Deus e você precisa de alguém que primeiramente perceba esse chamado, acredite nesse chamado, invista nesse chamado. Talvez você precise de alguém que identifique isso e diga para você, olha, eu percebo que você tem um chamado de Deus para essa área. Eu percebo que você tem um chamado de Deus em tal serviço, em tal área, em tal coisa. Talvez você precise de alguém que consiga notar algo divino que está em você e que ainda não foi despertado, porque quem está perto de você talvez sejam pessoas naturais demais para perceber. Coisas como essas, irmãos, são fundamentais para que a gente consiga alcançar o nosso potencial máximo que Deus tem esperado que nós desenvolvamos. Então, não é um assunto qualquer que a gente está ministrando nessa noite, mas é realmente uma necessidade que Deus tem de usar pessoas para nos impulsionar, que Deus tem de usar pessoas para nos curar, para nos alinhar, para, de repente, nos ativar em uma área que nós ainda não estávamos ativados. Sabe, eu fico pensando às vezes, olhando para essa coisa das associações, das conexões, dos nomes que as nossas vidas podem levar e carregar para cada estação. E eu fico me lembrando, por exemplo, de como a nossa vida, minha e do meu marido, foi de alguma maneira afetada, impactada, mudada totalmente porque nós conhecemos um casal chamado Judivan e Rossana. Então, talvez a gente às vezes não perceba, e nós não chamamos aquele casal para junto das nossas vidas com a intenção de repente, nós estarmos numa cidade onde eles também moraram, onde eles também fundaram uma igreja, e que, de repente, a gente estava ali agora posicionado naquele lugar onde eles antes ocupavam a função que exerciam. Mas a gente tem ali, num primeiro momento, um encontro que parece como outro qualquer. A gente foi fazer um evento na igreja onde a gente congregava, a gente convidou Rossana para ministrar, o pastor Judivan foi junto, passaram lá uns dias junto conosco e, de repente, aquela conexão ela é estreitada. E aquilo começa a se desenvolver. Uma hora a gente tem um convite contrário, venham aqui conhecer a nossa terra, a gente vem despretensiosamente, mas nada na vida do crente é aleatório. Eu comecei dizendo isso para você, na vida do crente, nada é aleatório.
Tudo que nós fazemos, irmãos, tem algum propósito. E o que nós precisamos entender é qual é o propósito e quem está envolvido no cumprimento desse propósito em cada fase. Nós precisamos andar atentos, porque existem pessoas que eu costumo dizer, e eu já ouvi isso, e eu já, inclusive, já falei isso alguma vez aqui ministrando, que existem pessoas que são de porão e existem pessoas que são de varanda. É aquela pessoa que vai colocar você mais para baixo ou aquela pessoa que vai colocar você mais para cima e mais em evidência. É alguém que quer te esconder, te abafar, quer fazer o máximo para te deixar num lugar oprimido, escondido, sem saída, ou pode ter alguém que queira te colocar numa posição em evidência, em luz, em brilho. Nós precisamos saber diferenciar, irmãos, quem são essas pessoas nas nossas vidas. E eu não estou dizendo com isso que, como eu falei agora há pouco, eu não quero que você comece a rejeitar pessoas da sua vida, mas que você comece a trazer para perto melhores pessoas. E não só isso, irmãos, porque a gente às vezes é muito rápido em manifestar essa mudança no interesse da mudança para que a gente consiga obter os resultados que quer. Vou explicar em outras palavras. É muito fácil a gente começar a querer ter as pessoas perto da gente, as pessoas certas perto da gente, para a gente alcançar uma determinada função, razão, propósito, objetivo. Mas é possível que a gente não seja tão rápido em se tornar a pessoa certa. Então, o objetivo dessa mensagem hoje não é só que você busque as pessoas certas para fazerem parte da sua vida e te colocarem naquele lugar, na posição, na movimentação que é necessária para você alcançar o seu propósito. Mas é também você se tornar esse tipo de pessoa que impulsiona o outro, que coloca o outro em evidência, que auxilia o outro, que socorre o outro, que ativa o outro, que cura o outro, que talvez liberta o outro de alguma situação, que coloca o outro em movimento, que tira o outro da paralisia. É preciso que a gente comece a perceber, irmãos, que existe um propósito também nas nossas vidas de não só alcançar o nosso individual, mas de fazer o do outro também ser alcançado. Quantos estão compreendendo? Então, do mesmo jeito que Deus usa pessoas para, de alguma maneira, nos impulsionar, nós também precisamos nos tornar essas pessoas. E se Deus usa pessoas para nos impulsionar, por outro lado, a gente não pode negar a existência do diabo, nosso inimigo, que ele tenta usar pessoas para não nos impulsionar, mas ele tenta usar pessoas para nos distrair, para nos paralisar, ele tenta usar pessoas para nos roubar o foco ou até mesmo o propósito. Quantos de nós, irmãos, conhecemos pessoas que talvez porque começaram a andar com outras, se perderam daquilo que Deus queria que elas vivessem e realizassem? Quantos de nós? Pessoas que talvez estavam aí sentadas ao seu lado, servindo junto com você, às vezes fazendo rema junto com você, servindo a Deus junto com você, ou estando congregando com você, ou estando estudando no rema junto com você, ou de repente no VC junto com você. Estava lá a pessoa paralela ali junto contigo, correndo a carreira. Mas porque ela de repente se envolveu com uma outra pessoa, se envolveu numa relação de amizade, às vezes uma relação de namoro, às vezes uma relação comercial. Essa pessoa foi ficando para trás. Irmãos, nós precisamos ser cautelosos, porque aquilo que tem no outro tem poder para me contagiar ou para me contaminar. E a gente se acha maduro demais. Eu gosto de uma frase do Miles que diz que a influência é algo interessante, que você não sabe que você está sendo influenciado até que seja tarde demais. Você acha que está tendo um poder de influência. Você acha que você é quem está exercendo algum tipo de influência sobre alguém, até que você perceba que é tarde demais. E você está falando como aquela pessoa, andando como aquela pessoa, crendo como aquela pessoa, ou você está sendo paralisado como aquela pessoa, incrédulo como aquela pessoa. E quando a gente se dá conta disso, geralmente é muito tarde para a gente conseguir dar meia volta. Então, o meu objetivo hoje é, de alguma forma, te alertar para que você se cerque das pessoas que creem corretamente, que você imite a fé e o caráter dessas pessoas, e eu vou explicar o que é esse imitar. Porque tem muita gente que pensa que Deus, ele honra, Deus gosta, Deus ama a autenticidade. E é verdade isso. Deus ama a autenticidade. Deus criou cada um de nós, originalmente, individualmente, com características que são únicas. Isso é verdade. Deus criou cada um de uma maneira tal que até mesmo gêmeos idênticos são diferentes em suas digitais, em suas marcas pessoais.
Mas, irmãos, independente de nós sermos diferentes e Deus amar o que é autêntico e até ungir a autenticidade, nós precisamos também olhar para o que as Escrituras dizem. E eu quero começar mostrando só para você isso aqui, que é básico. Você nem vai precisar abrir esses textos, não. Eu só quero mencionar o que a Bíblia fala sobre imitação, sobre os imitadores. Essa imitação, irmão, não é você se tornar o outro, ou você querer ser o outro, mas é você querer andar como o outro, querer agir como o outro, não naquele aspecto de inveja, eu quero a vida do outro, mas o que é bom do outro, eu preciso correr para alcançar também. Não é o bem do outro, mas o comportamento do outro, a fé do outro, a força do outro, a firmeza do outro, a forma como esse outro anda na palavra, eu devo sim desejar corresponder à altura. Paulo diz, e são esses os textos que eu quero apontar para você. Em 1 Coríntios 4,16, ele diz: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Em 1 Coríntios 11:1, ele diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Em Efésios capítulo 5, verso 1, ele diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Em Filipenses 3,17, ele diz: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que vocês têm em mim, ou em nós. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, no verso 6, ele diz: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, vocês continuaram. Em 1 Tessalonicenses 2,14, ele diz: tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia, em Cristo Jesus. Em Hebreus também fala: para que não vos torneis insolentes, mas imitadores daqueles que pela fé alcançaram, e aí vai. Nós temos pelo menos esses textos aqui que falam sobre imitação. Então, essa imitação não é no sentido pejorativo de alguém que é invejoso e que quer ser como o outro, mas é no sentido de que existe uma semelhança, como é que diz aí os portugueses? Que haja ali, de alguma maneira, um compartilhar de características, um compartilhar de comportamentos, um compartilhar de conduta, que seja como o do outro. E a pergunta é, irmão, tem alguém querendo imitar você naquilo que é bom? Tem alguém perto de você a quem você gostaria de imitar? Porque está andando segundo aquilo que a palavra ensina. Porque se você não tem se tornado, irmão, essa pessoa que alguém olhando para você, vê inspiração, vê influência, vê motivação para imitar, então algo está errado no seu cristianismo. E se você não tem buscado essas referências, esses pontos de inspiração, essas pessoas de influência, para quem você deveria olhar e a quem você deveria também observar e estar perto e servir, para que você se torne como, então também tem algo errado. Nós precisamos, irmãos, das referências e das influências certas. E no mundo está cheio de influenciador, de meia tigela. Aí alguns olham para mim escandalizados. Mas quantas pessoas, gente, eu vejo às vezes algumas matérias, algumas notícias, algumas reportagens, enfim, coisas jornalísticas, e eu fico vendo assim, a notícia falando que influenciadora fulana de tal, influenciador fulano de tal, e eu vou ver quem é essa pessoa, quem é esse influenciador, eu fico: influenciador de quê, gente? Porque tudo agora tem nome de influenciador. Influencia quem? Não influencia nem a própria vida. E tem gente lá querendo imitar esse tipo de conduta. Irmãos, nós precisamos ir para o que a palavra diz. Nós precisamos nos tornar sábios com aqueles que também são sábios. Se não tem sabedoria do alto sobre aquela pessoa, irmão, esquece. Para de olhar para essa vida. Porque não tem resultado algum que vá justificar uma vida que não é sábia aos olhos de Deus. Aí, de repente, vem o escândalo. Aquela pessoa que todo mundo acha que é um influenciador. Aquela pessoa que todo mundo acha que está tendo algum tipo de resultado. Alguém que está ostentando uma vida aparentemente bem-sucedida. Quando vem a história, aquela pessoa está envolvida em algo criminoso e ninguém nem imaginava. É alguém que está envolvido em prostituição e ninguém nem imaginava. Pessoas têm tido voz e vez, cada vez mais na internet, baseando-se em vida que elas mesmas não têm. E às vezes tem alguém do nosso lado, irmãos, alguém que congrega com a gente, alguém que Deus levantou para estar caminhando e correndo ao nosso lado, e que a gente às vezes tem desprezado. Irmão, fica com a palavra, não torna comum aquilo que é santo. Essa pessoa que está do seu lado aí é alguém que Deus levantou para andar junto com você e viver algum propósito que Ele tem para se cumprir.
Ah, mas Samira, é porque você não entende. A pessoa que está mais perto de mim, não é nem uma questão assim de gente da igreja, é uma pessoa na minha família, é alguém que é uma pedra no meu calçado. É uma pessoa que só faz atrapalhar. Irmão, pois então se torna a pessoa que vai ajudar essa criatura. Porque se ela só faz te atrapalhar e você está perto, então você está lá para ajudá-la. Alguém está aqui? Então, Samir, mas eu preciso de alguém que também me encoraje. Eu preciso de alguém que também me ajude, facilite a minha vida de alguma forma. Então, agora você precisa buscar as referências a quem você gostaria de imitar. Porque essa pessoa que está do seu lado vai começar a te imitar. Essa que já é um problema. Você vai ser para ela uma solução e agora você vai procurar outra pessoa que seja uma solução para você. Relacionamentos são assim. Conexões são assim. O corpo de Cristo funciona assim. Quantos ainda estão aqui? Então, nós precisamos aprender a nos cercar. E por isso, a gente precisa abrir os nossos olhos para a gente discernir que tipo de pessoas nós devemos ser, mas também que tipo de pessoas nós devemos ter ao nosso lado. Com quem nós devemos andar e de que forma nós precisamos andar. É uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que eu preciso ser uma pessoa que influencia positivamente alguém, eu preciso de pessoas junto de mim que vão me influenciar positivamente também. Amém? Se você quer voar como uma águia, eu gosto de dizer essa frase. Então você não pode permanecer dentro de um galinheiro. Você precisa encontrar pessoas que já estejam no lugar onde você deseja chegar. Você precisa encontrar pessoas que já estejam fazendo e sendo o que você gostaria de fazer e de ser. Você precisa encontrar alguém que já alcançou a posição de bênção, de sucesso, que você também gostaria de ter, irmão. Se você não encontra essas pessoas, você precisa começar a procurar. Encontre alguém que já esteja vivendo o que você sonha. O que você sonha? Você sonha em ter um negócio bem sucedido? Quem é que você está buscando para ser uma referência para você? Com quem você tem conversado para que isso comece a se tornar uma realidade para você? Porque eu vou dizer uma coisa, irmão, se você só fala sobre incredulidade com incrédulos, você nunca vai viver uma vida de fé. Se você só fala sobre problemas com pessoas problemáticas, você nunca vai ser um solucionador de problemas. E nem vai ter solução na sua vida também. Se você anda só falando com pessoas depressivas e você também é uma pessoa depressiva, você nunca vai sair da depressão. Se você é uma pessoa que só vive em dívidas e você vive com endividados e só conversa com endividados, você nunca vai saber o que é uma vida de prosperidade. Você precisa começar a sair dos cenários em que está e se associar nos cenários e entrar nos ambientes adequados. O irmão Rega ensina que existem coisas que afetam a unção. Ele fala sobre as nossas associações, sobre os ambientes e sobre as influências. São 3 coisas ou 3 áreas distintas que têm poder para, de alguma maneira, afetar a unção, de maneira que faça essa unção aumentar ou essa unção ser comprometida diminuindo. Se nós não formos cuidadosos, irmãos, nós vamos viver cercados de pessoas que nos drenam ou nós nos tornaremos pessoas que só drenam os outros. Só que nós temos dentro de nós uma fonte, nós temos dentro de nós uma água viva que deve jorrar e deve fluir para o outro. A gente não pode ser uma pessoa sugadora, que quer atenção o tempo todo, que quer ser abençoado o tempo todo, quer oração o tempo todo, quer oferta o tempo todo, quer ajuda o tempo todo, ou me ajuda, ou ora por mim, ou faz isso por mim. E a gente nunca se torna a pessoa que faz o oposto por alguém, ou por aquela pessoa que já tanto semeou na nossa vida. A gente precisa se posicionar em se tornar doador. A Bíblia fala que a sanguessuga tem 2 filhas, dá e dá. Né? Isso significa que a pessoa que ela quer sugar, ela sempre está buscando receber. Ela só quer tirar do outro alguma coisa. É o tempo, é o dinheiro, é a atenção, é a oração, é a fé, é a influência. É qualquer coisa que aquela pessoa tenha, que é o tempo todo receber. E se aquela pessoa estiver tomando uma injeção na testa, ela diz, bota um pouquinho aqui também. Cuidado em não ter pessoas assim o tempo todo ao teu redor. Mas mais cuidado ainda em você não se tornar uma pessoa assim para aqueles que estão ao teu redor. Alguém ainda está aqui? Se você não pudesse chegar a pessoas que já alcançaram esse lugar, essa posição de fé, ou de influência, ou de sucesso que você gostaria, então comece a ler sobre isso, pesquise sobre. Uma forma interessante de a gente se associar e de receber da unção que o outro carrega, também é através do que a gente ouve sobre aquela pessoa ou daquela pessoa. O que a gente lê sobre e daquela pessoa também tem, de alguma maneira, poder para nos influenciar.
E a gente, sem perceber, começa a ter daquilo que a gente está ouvindo, daquilo que a gente está vendo, daquilo que a gente está lendo, a gente começa a ter também na nossa própria vida. A influência é algo tão poderoso, irmãos, que quando Pedro nega Jesus, não sei se você lembra desse momento, a forma como Pedro falava, denunciava que ele tinha estado com Jesus. E eu te pergunto, irmão, como é que você tem falado? Quem ouve você falando, percebe que você anda com quem? O pastor Bud costumava dizer que quando nós conhecemos alguém, em 5 minutos de conversa, nós conseguimos perceber se essa pessoa está andando em fé ou em incredulidade. Rapidamente você consegue perceber. E quando ouvem você, o que sabem sobre você? Porque sem que você perceba, irmão, mais do que o que você imagina, aquilo que você diz está revelando a posição do teu coração. Porque a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Será que quando te ouvem, quando me ouvem falar, as pessoas estão ouvindo a gente falando fé, alegria, amor, sucesso, unção? Ou será que elas estão vendo tudo o contrário? Será que elas veem decência no nosso falar? Será que as pessoas, quando ouvem se o seu vizinho ou a sua vizinha foi entrevistado pelo seu pastor, o que será que esse vizinho ou vizinha vai falar a seu respeito? Quais serão as músicas que essa pessoa vai listar que você escuta? Quais serão as brigas que ela pode dizer que escuta? Quais são as conversas que elas escutam sobre você? E eu quero dizer, existem mais pessoas sabendo da sua vida do que você imagina. Alguns investigadores relatam que quando eles precisam chegar em uma determinada pessoa ou saber sobre um determinado paradeiro, esses investigadores, eles costumam perguntar nas vizinhanças que essas pessoas andam, no lugar onde ela mora, porque geralmente as pessoas sabem, fulano, quando elas são ouvidas, fulano, não, esse fulano aí, ele costuma chegar a tal hora e ele costuma sair tal hora. Ele geralmente está aqui só de manhã, de noite eu sempre vejo que ele sai no carro. Não, eu já vi, ele vem com a esposa e tem 2 meninos, eles andam às vezes por aqui, já vi indo para a padaria, às vezes eles fazem isso, já vi que eles vão para a igreja tal hora. Não, nessa hora aí não tem ninguém aí não. Mas a pessoa que mora naquela casa não disse a ninguém que saiu, mas quem está perto está observando a vida daquela pessoa. É ou não é, gente? Você nem conhece, nem sabe o nome da pessoa, mas ela sabe muito da sua rotina, da sua vida, ao ponto de conseguir descrever quem você é e onde você anda. E o que as pessoas estão dizendo, irmãos, a nosso respeito? Alguém ainda está aqui ou já foi todo mundo para casa depois disso? Então, se a gente precisa descobrir isso, irmãos, a gente precisa, então, não se perder nesse processo de nos tornar as pessoas que devem influenciar da forma certa e também nos associar às pessoas que influenciam de forma certa. A gente precisa ter o cuidado de não se perder nesse processo, porque, afinal de contas, nós estamos envolvidos em um propósito que é eterno. Então, a gente não pode se perder no estilo de vida, não pode se perder nas nossas associações, nas nossas conexões, nas nossas amizades. A gente precisa ser cuidadoso. O que eu quero te mostrar hoje é muito simples, mas é poderoso. As conexões certas, elas destravam o sobrenatural. E as conexões erradas, elas vão impedir o sobrenatural. Pessoas certas na sua vida, elas vão ter o poder de destravar a tua história bem-sucedida. Ou pessoas erradas vão ter o poder de tornar a tua história uma história de fracasso. Nós precisamos ser cuidadosos, porque tem pessoas que Deus coloca no nosso caminho, tem pessoas que Deus nos apresenta, e existem pessoas que não são casuais, elas são pontes para um propósito que Deus tem. De fato, irmãos, nós precisamos cada vez mais nos esforçar para sermos também essas pontes e não muros. Já viu que tem gente que parece que é uma barreira impedindo que a gente chegue num outro alguém? Você já viu isso? A gente precisa ter cuidado de não se tornar pessoas muro. A gente tem que ter o cuidado de cada vez mais nos tornar as pontes que carregam alguém até o propósito que Deus deseja que elas vivam. A gente também precisa ser esse tipo de pessoa, que não só é ponte, mas também carrega uma presença. Porque tem gente que só é ponte, mas não carrega nada. Mas a gente tem que ser uma ponte que carrega a presença valiosa e gloriosa do Senhor. A gente não é apenas uma boa companhia, a gente é alguém que afeta a vida do outro. Nós precisamos nos esforçar cada vez mais para os momentos em que nós estamos sentados à mesa com alguém, que estamos conversando com alguém, que as nossas conversas não sejam aleatórias, não sejam sem propósito, não sejam conversas apenas para ser companhia. A gente não é arroz que só acompanha.
A gente precisa compreender que quando nós estamos com outras pessoas, existe algo da nossa parte que é divino e deve fluir para aquela pessoa. E que existe algo daquela pessoa que é divino, se ela está debaixo da influência do Espírito Santo, que está fluindo sobre nossas vidas também. Irmãos, às vezes numa conversa simples, a gente está tendo uma troca poderosa de unção. Existem lições cheias de sabedoria que podem ser dadas a nós através de uma conversa informal. Mas também existem lições que são dadas a nós através de uma conversa informal, mostrando para a gente como não sei e não fazer. A gente pode aprender do jeito certo e a gente pode aprender do jeito errado. E tem crente que vive travado a vida inteira. O cara é crente há 35 anos, mas está preso, paralisado numa vida que é errada, numa vida que você olha e você diz, cara, essa pessoa aprendeu o evangelho do jeito errado. Não aprendeu o cristianismo do jeito certo. Por quê? Porque viveu cercada e se cercando de pessoas que ensinaram uma vida cristã de forma enganosa. Aleluia. Vamos para Atos capítulo 3. Atos 3, verso 1. Quem chegou lá diz amém. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para que ele pedisse esmola aos que entravam. Olha para mim, irmão, um instante, deixa eu te falar. Que coisa interessante, a gente está vendo aqui um personagem que ele tinha problema, eu mencionei no início, ele é um coxo. Ele é alguém que tem um problema desde que ele nasceu, de nascença. Mas é tão engraçado, irmãos, que esse homem ele tinha um problema de nascença, ele tinha uma paralisia, ele tinha uma dificuldade de andar, tinha uma deficiência. E existiam pessoas na vida desse rapaz que levavam ele para pedir esmolas. Levavam ele para o templo, colocavam ele diante de homens que deveriam ser de Deus, mas a vida dele não saía do lugar. Você e eu precisamos ter cuidado de não sermos pessoas que levam outras somente para continuar vivendo a vida medíocre que elas têm, mas não leva para a transformação real. Tem gente que vive no templo, mas não alcança a mudança de vida e a transformação que está proposta em Cristo verdadeiramente. É interessante porque aqui existiam pessoas que levavam esse rapaz, eu fico pensando, as conexões que esse homem tinha que levavam ele a viver uma vida medíocre, pedindo a vida inteira. Ninguém tinha um tipo de comportamento diferente para ele, que levasse esse rapaz para uma vida de produtividade, que levasse esse rapaz, de repente, para uma vida onde ele pudesse trabalhar, para uma vida onde ele pudesse fazer alguma coisa dentro da realidade daquela sociedade, porque, é claro, a gente não está falando do tempo inclusivo de hoje. Mas ninguém fazia nada para que esse homem tivesse uma vida transformada realmente. E ele está lá num dia como outro qualquer, e eu gosto de dizer, um dia como outro qualquer pode ser o grande dia das nossas vidas. Ele está lá no outro dia, como todos os outros, porque levavam ele diariamente e colocavam ele lá na porta. E colocavam aquele homem para ficar pedindo ali esmola, esperando ele lá que alguém desse esmola para ele. A Bíblia vai falar no verso 4 que Pedro, fitando juntamente com João, vem Pedro e João, cheios do Espírito Santo, conhecedores do poder de Deus, conhecedores do nome poderoso e cheio de autoridade que Jesus tinha. Eles olham para aquele rapaz e ele diz, olha para a gente. Então ele olha e a Bíblia fala que ele os olhava atentamente, mas a expectativa daquele rapaz não era de receber aquilo que Pedro e João queriam entregar, ele tinha expectativa de receber dinheiro. Irmão, cuidado para você não estar querendo receber o que é natural de alguém que tem algo sobrenatural para te entregar. Cuidado para a tua expectativa não estar sendo comum quando tem algo poderoso, divino, para ser derramado sobre a sua vida. É claro que eu não estou com isso chamando você de coxo. Mas eu estou dizendo que nós precisamos ser cautelosos para não deixar uma atitude como essa também se tornar a nossa. Porque a gente às vezes, irmão, não é coxo da nossa perna, não é coxo de nascença, mas a gente está sendo coxo na vida, paralisado numa mesma situação, sem sair nunca do lugar. Às vezes a nossa paralisia não é nas nossas pernas, não é na nossa coluna vertebral, mas é dentro da nossa própria visão. Às vezes a nossa mentalidade está paralisada, irmão. Cuidado com isso. Não deixe uma situação afetar a possibilidade que você tem de sair disso. A Bíblia diz que Pedro olhou para ele e disse, olha, eu não tenho nem ouro e nem prata, eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou.
E o que foi que Pedro entregou para aquele homem? Ele disse, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Ei, irmãos, nós precisamos ter pessoas nas nossas vidas que em situações onde a gente se vê como um mero pedinte, quando a gente se vê como um mero necessitado, quando a gente se vê como um paralisado na vida de alguma forma, a gente precisa ter pessoas que olham para a gente e não enchem a mão para nos alisar, nem enchem o colo para nos receber, nem enchem o nosso bolso do dinheiro que a gente está esperando, mas gente que olha para a gente e diz, ei, bora andar, sai disso aí. Porque a gente olha isso aqui e acha bonito, acha espiritual. Pedro e João disseram, eita, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno anda. Eita, foi espiritual. Eu fico imaginando também uma outra forma. Pedro olhando para ele, ei, rapaz, bora, anda. Está parado por quê? A gente às vezes quer aquele amigo que se torna o colo e o ombro que a gente precisa na hora que a gente quer chorar. Mas, irmãos, nós precisamos valorizar as pessoas que Deus levanta para dizer, ei, anda. Você não é um coitado. Ai, mas é porque eu tenho sido vítima de muitas coisas. Ei, irmão, cuidado para você não querer se tornar vítima da sua vida, da sua situação. Você tem poder de Deus fluindo dentro de você para te levantar. Em nome de Jesus Cristo, bora, anda. Tomando ele pela mão direita, o levantou. Agora é a outra parte que é importante a gente também ver. É que essa pessoa que diz anda, também ela não abandona e diz, bora, anda, tchau. Ela diz, ei, bora, anda, e ele levanta ele pela mão. Ele toma ele pela mão e ele diz, vamos. Imediatamente, os pés e tornozelos daquele homem se firmaram. É claro, irmãos, houve um agir sobrenatural nesse momento. Mas é sempre assim que acontece. O sobrenatural ele acontece quando o natural é encontrado com ele. Aquele homem era natural e o que ele esperava era realmente uma ajuda natural, que ele tinha todos os dias. Mas o que Pedro e João carregavam era sobrenatural. E ao se deparar com aquela cena que era comum a todo mundo que passava por ali, eles não olharam de uma maneira comum. Eles viram, ei, vamos mandar ele andar, vamos mandar ele levantar. A gente carrega o nome poderoso de Jesus, esse homem vai sair dessa situação agora. Eles dizem, anda, ele pega ele pela mão, ele diz, bora. É porque a versão bora é uma versão nordestina. Mas ele diz, anda, e na mesma hora algo imediato aconteceu. E a Bíblia diz que de um salto ele se colocou em pé e ele passou a andar. Na mesma hora ele passou a andar, irmãos. Sabe o que é isso? É a associação do que é sobrenatural com a atitude que é natural. Ele não só recebeu o poder de Deus fluindo através do nome de Jesus, que Pedro e João usaram naquela hora. Ele também teve uma atitude, depois de ele ter sido colocado de pé, e os tornozelos e os pés dele terem se firmado, ele disse, agora é a hora de eu andar. E ele começa a andar, e ele entra junto com eles pelo templo, saltando e louvando ao Senhor. Sabe, irmão, se você tem um choque de realidade ao se deparar com alguém que diz, bora, anda, e te toma pela mão, irmão, tenha a atitude de andar pelo amor de Deus e começa a louvar e a engrandecer o nome do Senhor. É interessante porque ele não se volta para o seu passado e continua olhando para lá e fica pensando, eita, as minhas esmolas, e agora, como é que vai ser, que eu não sou mais coxo? Porque tem gente que é tão apegado à situação miserável que vivia, que mesmo tendo sido liberto, continua querendo olhar para trás. Cuidado, irmão, para você tendo sido curado, sarado, liberto, que você tenha sido transformado pelo poder de Deus, você não ficar olhando para a sua vida anterior, achando que aquilo que era bom, não seja como o povo que foi tirado do lado do Egito, e olhando para aquilo que estava atrás, ficou desvalorizando o que tinha agora. Eu já vi crente, eu já vi com esses olhinhos aqui, que a terra não há de comer, porque Jesus vai arrebatar. Eu já vi, gente, pessoas falando assim, porque quando eu era crente era muito mais fácil. Quando eu era descrente. Desculpe, foi a empolgação. A pessoa, porque quando eu era descrente era muito mais fácil. Quando eu não era crente, era muito mais fácil. Porque quando eu não era crente, a minha vida era muito mais fácil. Eu não passava por isso, eu não passava por aquilo. Eu tinha isso, tinha aquilo outro. Mas não tinha um principal. Não tinha Jesus. Só não tinha Jesus. Pô, não tinha nada, meu filho. Porque se a criatura não tem Jesus, não tem mais nada na vida. E não consegue valorizar o que tem. Ei, querido, para de ficar valorizando aquilo que era deserto, aquilo que era Egito para você, porque ainda que pareça deserto, você está sendo suprido com maná todo dia. Mas é porque aqui no deserto, né? Tá achando ruim. Pois volte para comer cebola. Abençoado. Querendo voltar a viver a vida de escravo do diabo. Escravizado pelo pecado. Aí acha que aquilo que era vida, irmão, cuidado, para você não estar desvalorizando a nova realidade que foi comprada por um alto preço, que foi o sangue de um justo.
Aleluia. Naquele dia, aquele homem coxo esperava dinheiro da parte de pessoas que passavam ali. E não foi diferente quando ele teve expectativa olhando para Pedro e João. Ele esperava dinheiro. Mas naquele dia, irmãos, Deus não mandou dinheiro, não. Deus mandou uma conexão ungida. Às vezes a gente está querendo dinheiro para resolver o problema logo. Mas Deus está querendo dar uma conexão ungida, que vai mudar não só o teu agora, mas vai mudar o teu amanhã também. Cuidado para você não ser como esse homem e valorizar mais o ouro e a prata. Mas Pedro disse, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. E o que foi que aconteceu? A mão de Pedro ali, ela se tornou o elo entre a paralisia daquele homem e o poder de Deus que fluía em Pedro. Às vezes a mão que a gente estende para alguém, irmãos, é esse elo que vai unir aquela situação que aquela pessoa tem com o poder de Deus. E quando a paralisia ou a situação que alguém vive encontra o poder de Deus, ela não tem poder para vencer o poder de Deus. O poder de Deus é que vai anular aquela situação. E onde está o poder de Deus? Diga, nas minhas mãos, na minha vida, na minha boca, nos meus pés, o poder de Deus está operando. Se você chega num lugar, irmão, quando você botou os pés, aquilo ali já tem que mudar. Se você entrou em um ambiente, você tocou aquele ambiente, você já mudou aquele ambiente. Eu gosto dessa coisa do toque, né? E o diabo é tão imundo, tão sujo, que na época da pandemia, ele tirou a nossa possibilidade justamente de tocar. E na Bíblia, a gente vê inúmeras vezes o poder do toque. E eu não estou falando da imposição de mãos, o princípio bíblico estabelecido. Mas estou falando sobre o simples toque. Como aquele que a mulher do fluxo de sangue deu em Jesus. Ela só tocou, ela disse, se eu somente tocar, eu vou ser curada. Às vezes, irmãos, alguém vai ser curado com um simples toque nosso, com um abraço. Eu gosto de, às vezes, passar pelas pessoas e pôr a mão no ombro delas, ou de forma, claro, sempre muito respeitosa, mantendo aquilo que deve ser mantido. A gente simplesmente dá um toque, oi, paz. Ou a gente vai e passa pela pessoa, tudo bem? Às vezes um toque, irmãos, nossa, a pessoa pode achar que é uma coisa natural, mas há alguma coisa do poder de Deus sendo transmitida ali também. Não somente um abraço, mas você lembra que na pandemia o valor de um abraço foi tão alto que a gente ficou sentindo por aquela situação que a gente vivia. Muita gente ficou doente, não foi pelo vírus que estava presente na época da pandemia, mas foi pelo distanciamento social, o isolamento adoeceu muita gente. Muitas pessoas morreram dentro dos hospitais, muito mais pelo medo, pela aflição do isolamento da sua família, dos seus entes queridos. O medo de morrer isolado de todo mundo, sem nem poder dar notícias. Ficavam sufocados dentro daquele ambiente, de uma forma até mesmo além do natural. Havia algo espiritual agindo ali. O diabo fez algo para afastar o homem do outro homem. Fez algo para afastar a gente uns dos outros. E Deus não nos criou, irmãos, para o isolamento. Desde o princípio, Deus nos criou para o relacionamento. Não foi à toa que toda essa movimentação veio. E sabe uma coisa que a gente consegue perceber ainda hoje? É que mesmo depois da pandemia, nós estamos aqui agora 5 anos depois. Quase 6, que já vai ser março. E vai fazer lá 6 anos da época da pandemia do Covid de 2019, que foi 2020 de fato. E o que a gente consegue perceber é que ainda hoje existem resquícios de distanciamento entre nós. Eu lembro que aqui na igreja mesmo, nós éramos a igreja do abraço. Hoje a gente percebe que ainda tem gente que não fica muito confortável com o abraço. Só, irmãos, que há poder quando nós conseguimos encontrar um ao outro, tocar um no outro, abraçar um ao outro. Sabe, a gente precisa valorizar mais isso. Aquela mão de Pedro ali foi o elo que precisava para mudar a situação daquele homem. E a gente não tem só essa, mas a gente sabe que essa é uma das grandes e bem interessantes histórias que a Bíblia fala. Mas o que a gente vê aqui, como a gente vê em outros tantos lugares, é que o sobrenatural, ele consegue, de alguma forma, tocar o outro através do natural e colocar o outro de pé quando é necessário. Sabe, o sobrenatural está prestes a te colocar de pé, se você era alguém que estava paralisado. Eu quero declarar sobre a sua vida que você vai contemplar o sobrenatural em áreas da sua vida que você estava achando que estavam paralisadas. Existem coisas que você olhava e pensava assim, isso aqui está empacado, não sai do lugar. Ei, irmão, toda paralisia vai embora agora em nome de Jesus. Aleluia. E o Senhor vai te cercar de pessoas que te levantam, mas também vai te tornar um levantador de pessoas. Eu ouvi uma frase certa vez do pastor Edilson de Lira, ele diz que o melhor exercício para o coração é o levantamento de pessoas. Eu acho isso interessante, porque de fato é muito fácil a gente chorar com os que choram.
Eu já ouvi dizer que existem pessoas que são pagas em algumas nações para chorar no velório de outras pessoas. Nos velórios que tem de alguém, são contratadas pessoas para irem lá só chorar aquele morto, o defunto. E elas vão lá e elas choram de verdade. Porque chorar com os que choram, irmão, é fácil. Às vezes a gente vê alguém que a gente nunca viu na vida, aí a pessoa está chorando num relato, num vídeo, numa coisa, aí a gente também se emociona e chora. Agora, irmãos, se alegrar com os que se alegram é coisa para quem tem um coração forte. Se alegrar com quem se alegra, irmão, é se colocar no lugar que aquela pessoa está vivendo e ter o máximo de compaixão e ver aquilo como também sendo uma alegria que nós estamos vivendo. Porque às vezes, querida, a alegria do outro não está sendo alegria para nós. Talvez você esteja vendo uma pessoa sendo promovida no seu trabalho. É uma alegria para ela. Mas talvez você queria ser promovido também. Ei, se alegra com os que se alegram. Talvez você está olhando alguém na igreja alcançando uma posição que não tinha alcançado ainda. E você olha e vê, rapaz, não chegou a minha vez. Mas, irmão, se você se posiciona em se alegrar com os que se alegram, você está fazendo um bom exercício para o teu coração. Guardando ele sobre todas as coisas. Na hora certa, o Senhor vai te levantar também. Então, seja a pessoa que se alegra com os que se alegram. Não seja uma pessoa que só é levantada e só recebe a alegria dos outros. Mas que você também seja essa pessoa que levanta e que se alegra com a alegria do outro. Sabe, isso é uma característica de quem é nobre. E eu creio, de verdade, que vão se levantar pessoas para serem nobres com você enquanto você é nobre com outros. Pessoas que vão se estender em fé. E não vão ser para você um problema, não vão ser para você um impedimento, mas vão ser impulsionamento. Amém? Seja alguém assim também, que levanta pessoas, seja a mão que diz, como Pedro disse naquele dia, levanta e anda. Bora, anda, vamos levantar. Seja essa pessoa. Não fique querendo ser, nem também fique querendo ter. Pessoas que só afagam, porque existe uma mão que afaga, mas ela também te paralisa. Aquela pessoa que só bota a mão no teu ombro, bota a mão na tua cabeça, é mesmo. Que vida sofrida, né? Às vezes tem gente que acha tão bom isso, que o diabo é o primeiro que se senta com ela para chorar. E aí o diabo começa a dizer, é mesmo, tu é um derrotado. É mesmo, tu é um fracassado. É mesmo, tu é um falido. É mesmo, nada na tua vida dá certo. É mesmo, tu é uma vítima dessa situação. Aí a pessoa, não é que é verdade, tu está certo mesmo, né, diabo? Cuidado, irmãos. A sua boca não pode ficar ali jorrando o que é bom e o que é mal. Jorrando bênção e maldição. Jorrando da mesma boca incredulidade e fé. Com os que são da fé, eu tenho fé. Com os que são incrédulos, não é mesmo, isso aí não dá certo mesmo não. Todo mundo já foi para casa. João capítulo 11, vamos para lá. João 11, verso 43. Aqui o contexto é, Jesus chega onde tudo parecia já ter acabado, onde já parecia ter encerrado. Ali é o momento em que Lázaro faleceu. A família de Lázaro manda chamar Jesus. Jesus era um amigo daquela família, era um amigo de Lázaro. A Bíblia fala também que quando Jesus soube da morte de Lázaro, ele chorou, ele sentiu, ele lamentou pela morte do amigo. Mas a Bíblia também vai falar que Jesus vai para aquele lugar e ele ora ao Senhor. E ele fala, Senhor, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu estou falando assim porque a multidão precisa crer que o Senhor me enviou. E no verso 43, ele tendo falado com o Senhor, Jesus agora vai falar com Lázaro. Ele olha para aquele cenário, tem lá a pedra, o túmulo está feito, as pedras tinham sido colocadas, o cheiro de morte já estava naquele lugar. E é interessante porque quando Jesus vai falar algo, as pessoas questionam e dizem, rapaz, ele já cheira mal, já tem muitos dias. E Jesus, ele é rápido e ele diz, olha, tira a pedra, né? Tirai a pedra. Eu gosto muito desse momento em que Jesus diz para tirar a pedra, porque nos mostra que mesmo que houvesse poder em Jesus para ressuscitar o morto, ele faz questão de mostrar o poder da associação e da conexão de pessoas para um propósito, porque ele levanta alguém que tire a pedra.
Jesus poderia ter tirado a pedra com o poder de Deus, com um comando espiritual. Ele poderia, ele mesmo, talvez, ter tirado diante de uma força sobrenatural. Mas Jesus faz questão de pedir a alguém que tire a pedra, provando que é possível alguém fazer parte, com suas próprias mãos, de um milagre sobrenatural, de um milagre extraordinário e incomum. E quando Jesus diz para tirarem a pedra, em seguida ele diz, Lázaro, vem para fora. E quando Jesus fala, Lázaro vem para fora, então no verso 44 diz, saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lençol. Ele estava realmente ali preparado para aquela situação de morte. E então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. É interessante porque Lázaro está morto. Jesus dá um comando a ele, Jesus diz, Lázaro, vem para fora. E aqui nos mostra que existem conexões que são assim. Existem relacionamentos e amizades que são para nós, relacionamentos e conexões que nos ressuscitam. Ou que ressuscitam coisas em nós, ressuscitam propósitos em nós, ressuscitam projetos em nós. Lázaro, naquele instante, ele tinha o melhor amigo que alguém podia ter. Ele tinha o único que podia ter poder para mudar o cenário dele. E Jesus, como um bom amigo que é, ele não chega lá e só chora pela morte de Lázaro, mas ele ressuscita Lázaro, e depois de Lázaro ressurreto, ainda existem coisas na vida de Lázaro que o impedem de seguir em frente. E é interessante porque Jesus também não é o cara que vai lá e desata Lázaro. Ele não vai lá e começa a tirar o lençol e tira ali as ataduras que estavam envoltas em Lázaro. Jesus, ele dá um comando e alguém também se envolve naquele milagre, tirando, desatando Lázaro. O que mostra, irmãos, que é possível que mesmo depois de nós termos vivido milagres incomuns, extremamente extraordinários, coisas comuns precisam ser feitas e são pessoas que estão perto de nós que Deus levanta para fazerem aquilo que é necessário. Às vezes alguém nasce de novo na igreja, alguém se converte, recebe a Cristo, vem à frente, ali se torna um bebê espiritual. E a igreja, irmãos, ainda mais uma igreja que tem fundamento sólido na palavra, ela costuma olhar para aquele bebê e esperar dele ações de um crente maduro. Irmãos, se essa pessoa acabou de nascer de novo, se essa pessoa acabou de receber a nova vida que está proposta em Cristo, ela agora é uma nova criatura, ela é um bebê espiritual. Nós não podemos, irmãos, esperar de um bebê atitudes de um crente maduro. Nós precisamos ser pacientes, nós precisamos ser as conexões que vão lá e desatam os nós que são necessários. Porque aquilo que estava morto, aquela pessoa que antes estava morta nos seus delitos e pecados, ela agora está viva. Ela recebeu uma nova vida que está em Cristo. Mas ainda existem nós que estão atando aquela vida. Existem ainda coisas que estão ali como que envolvendo a visão e o rosto, impedindo que aquela pessoa veja o que é necessário ver. Não espere, irmão, que uma pessoa que viveu 40 anos do jeito errado vá viver em 40 minutos tudo do jeito certo. Seja paciente e mais do que paciente, irmão, seja a ajuda necessária para não ser só aquele que tirou a pedra e trouxe a pessoa até a frente para receber Jesus, ou levantou a placa para ela se sentir amada, ou mesmo recebeu ela e deu um nome lá, anotou os seus dados para que depois alguém entre em contato, ou alguém que orou para que essa pessoa receba o novo nascimento de alguma forma. Não seja só o que tirou a pedra, irmão, queira ser também aquele que vai precisar desatar os nós, se necessários for. Nós precisamos ser pacientes, mas também precisamos ser essas conexões que, além de ressuscitar, elas são rápidas em auxiliar, em ajudar e em desatar o que é necessário desatar. As pedras já tinham sido colocadas lá, Jesus se conecta ali e a gente começa a ver que aquilo que estava morto sai andando. E é interessante porque a algumas pessoas podia ser que isso fosse assustador. Mas para aquele povo ali, o que era incomum e talvez assustador, se torna, na verdade, um motivo de louvor e de alegria ao Senhor. E sabe o que eu quero declarar com isso, vendo isso aqui? É que você também vai viver o sobrenatural e você também vai ver o sobrenatural ressuscitar aquilo que o natural tinha declarado que já estava morto. Talvez alguém disse para você, ó, não tem mais jeito, acabou. Eu quero dizer nessa noite para você, vem para fora. Sabe, que você seja alguém que também diz isso. Vem para fora, sai desse lugar, sai dessa caverna. Há pessoas que Deus usa, irmãos, para tirar a gente dos lugares de morte. Há pessoas que Deus usa para tirar a gente da caverna que a gente quer ficar, do túmulo que a gente quer insistir em ficar. Jesus aqui foi a amizade que Lázaro precisava, mas também foi o poder de Deus em operação para tirar aquele homem de uma caverna, de um lugar de luto, de um lugar de dor e chamar aquele homem para a vida de volta.
Como nós temos sido? Será que nós somos próximos de pessoas que nos chamam para a vida? Ou será que a gente está vivendo perto de quem quer viver com a gente dentro do túmulo? Porque eu vou dizer para você, irmão, eu sei o que é a dor do luto, eu já passei por ela por inúmeras formas, diferentes jeitos, e mais recentemente com a pior de todas as dores que alguém poderia suportar, que é a perda de um filho. E eu vou te dizer, o luto, irmãos, é um lugar preparado realmente todo especial, para que você fique emburacado lá dentro e não consiga mais sair. Porque é um lugar onde quando você sofre, sofre com razão. É um lugar onde você quando sofre, você sofre com o motivo certo. Afinal de contas, você está com a dor pela partida de alguém que era precioso. Mas esse lugar, esse buraco, que é todo preparado para que a gente fique dentro, não pode ser um lugar de permanência para nós. É preciso que a gente consiga compreender que vai até lá e que vai doer, vai sofrer, tem uma estação, tem um tempo, vai doer mesmo, vai chorar mesmo. E a gente precisa sentir, porque afinal de contas a gente tem uma alma e essa alma não foi um erro divino. Mas a gente não pode se dar aquilo que não foi preparado por Deus para nós. Porque o homem e a mulher não foram criados por Deus para a morte, para a separação, para a perda. Nós fomos criados por Deus para a eternidade. A perda, a morte, é uma consequência do pecado. Então, a gente, tecnicamente, não está preparado para lidar com isso. É por isso que é tão doloroso para todas as pessoas, não importa quem seja. Mas a gente não foi preparado por Deus para isso. A gente não foi preparado por Deus para ficar nesse lugar. Então, ainda que a gente sinta, ainda que a gente sofra, ainda que a gente possa vir a chorar, está tudo bem passar por tudo isso. Mas a gente não pode deixar aquilo que é para dias se tornar o lugar da nossa permanência. Lázaro ficou lá, foram questão de dias. Mas você vê que depois de 2, 3, 4 dias, aquilo já começa a feder. E não deixa a tua dor se tornar um lugar fétido, ao ponto de você conseguir permanecer lá. Saia desse lugar e seja a pessoa que tem vozes perto de você que diz, ei, venha para fora, porque ainda há propósito para você viver. Tem dor, tem luto, tem choro, pode ter. Mas ainda existe propósito. Porque se eu e você estamos vivos, é porque ainda há algo que nós precisamos e podemos fazer. Não há muito para a gente fazer, irmãos, com relação às pessoas que morreram. Não tem muito para a gente falar sobre o que passou. Não tem muito para a gente fazer com relação àquilo que a gente não pôde sustentar e segurar com as nossas próprias mãos. Mas existe um propósito de nós estarmos vivos, respirando e ainda com saúde para fazer algo. Então, vamos fazer aquilo que é necessário. Porque se estamos vivos e não mortos, existe um propósito ainda para ser cumprido. Se a gente morrer, aí não dá para fazer mais nada. Mas enquanto a gente estiver vivo, a gente precisa continuar fazendo. A gente precisa continuar sendo e a gente precisa continuar falando aquilo que é necessário. Amém? Vamos para Marcos capítulo 5, eu quero encerrar daqui a pouco. Marcos capítulo 5. Aliás, Marcos capítulo 10, perdão. Marcos 10. Aleluia. Verso 46, você chegou lá. A Bíblia fala que Jesus, junto com os seus discípulos, foram para Jericó. E quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, uma numerosa multidão. Bartimeu, que era um cego, um mendigo. Ele era filho de Timeu, por isso o nome era Bartimeu, que significava, né, filho de Timeu. Assim como, por exemplo, Bar-Jonas significava filho de Jonas. Aí a Bíblia fala que ele estava sentado à beira do caminho. E no verso 47 diz que, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, ele pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quando a gente lê isso aqui, irmãos, talvez a gente leia e tenha essa interpretação suave, que ele estava ali dizendo, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas, de fato, o que aquele homem estava fazendo, já que havia uma numerosa multidão acompanhando Jesus junto com seus discípulos, é que ele não só estava falando assim como eu estou falando aqui para você. Quando a Bíblia usa a expressão clamando aqui, que ele pôs-se a clamar, de fato esse homem estava gritando, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele estava buscando ajuda aos gritos. E muitos estavam repreendendo esse homem por isso. O verso 48 explica essa situação. Eles repreendiam ele para que ele se calasse. Mas cada vez aquele homem gritava mais, a Bíblia diz. E ele gritava mais, dizendo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E parou Jesus e disse, chamai-o. É interessante porque no meio daquela multidão, embora esse homem estivesse gritando e clamando, e ele estivesse sendo repreendido, Jesus não o repreende.
Jesus não diz para ele parar de clamar. Jesus não diz para que os discípulos vão lá e silenciem para manter a ordem que tem ali necessária no meio daquele povo. Jesus simplesmente para e ele diz, espera aí, chamem ele. Digam para ele vir. Então eles começam a chamar e o cego vem. E quando chamam ele, eles dizem, olha, tem bom ânimo. Vem, levanta, porque ele te chama. Engraçado, irmãos, que dizem para ele levantar. Mas a Bíblia também fala que esse homem era cego. O que nos mostra que alguém que está impedido de ver não está impedido de caminhar. Não é porque a sua visão foi comprometida por alguma coisa que você está impedido de continuar e prosseguir. Ainda que a sua visão tenha sido comprometida em algum momento, irmão, você ainda tem capacidade de continuar correndo, de caminhar. Então, se é assim, continue. E assim eles dizem, tem bom ânimo, levanta-te porque ele te chama, o mestre chama você. E no verso 50 diz algo interessante. Lançando de si a capa, esse homem se levantou de um salto e foi ter com Jesus. Eu gosto da riqueza de detalhes, principalmente que vem ali colocada dentro dos evangelhos. Porque podia ser contado isso como que esse homem só se levantou e ele foi lá ter com Jesus. Mas há um detalhe interessante aqui, que ele lançou de si a capa. A capa, nesse contexto aqui, era algo que identificava aquele homem como sendo um cego e mendigo. Era um rótulo que ele carregava sobre ele. Mas é interessante que ao saber que Jesus mandou chamá-lo, ele já muda as suas vestes, ele já muda o seu comportamento. Ele tira a capa e é como se aquele homem já estivesse certo, porque ele cria que Jesus podia mudar a sua situação. Ele estava tão certo disso que ele já se desfaz daquela capa que o identificava. Sabe, irmãos, quando nós buscamos auxílio e quando esse auxílio vem, a gente precisa, antes mesmo de ele chegar, a gente já ter mudado o nosso posicionamento. Ele muda de posicionamento. E a gente vê aqui que Bartimeu, ele era cego, mas ele enxergava mais do que muita gente que conseguia ver. Porque ele via que Jesus tinha a condição, o poder, a capacidade necessária para curá-lo. Ele não estava olhando como aquela multidão estava olhando. Ele estava no meio do povo dizendo, Jesus, tem compaixão de mim. Porque ele sabia, Jesus pode. Jesus tem algo para me entregar. Tem muita gente que não tem a visão que nós temos, mas tem mais fé do que a gente pensa. E aqui a gente vê que ele ouviu que Jesus passava, ele começa a clamar, e como eu ia falando, Jesus manda chamá-lo, e ele se desfaz daquela capa antes, e a multidão ficava dizendo para ele se calar, mas ele não se calou. E eu quero dizer, cuidado com pessoas que estão perto de você, que insistem em querer calar a tua fé. Talvez existam pessoas que você conhece que insistem em te paralisar, em te calar, em dizer para você parar de ser assim, para você não congregar como você congrega, para você não servir como você não serve, como você serve, para você não ofertar como você oferta, para você não dizimar como você dizima, para você não falar como você fala. Ei, cuidado com esse tipo de gente. Se afaste de pessoas que insistem em calar a tua fé. E eu não estou falando só daquelas pessoas que querem calar você quando você diz, não, eu já tenho meu carro, eu já tenho minha casa, eu já tenho minha cura. Não estou falando só dessas pessoas que são incisivas e diretas com isso. Mas as pessoas que calam as tuas atitudes, que acompanham a tua fé. Como, por exemplo, você congregar. Cuidado com gente que diz que tu agora só quer saber de igreja. Porque não tem coisa melhor para você querer saber, irmão. Agora vai segunda, quarta e sexta para a igreja, porque a pessoa não entende que rema é uma coisa e igreja é outra. Aí ela acha que rema é congregar, e não é. Aí vem a pessoa que estuda no rema segunda, quarta e sexta. Aí na terça a pessoa quer ir para o VC. Na quinta ela quer vir para o culto. No sábado ela está em algum departamento que tem culto ou programação. No domingo a pessoa quer vir para os 3 cultos. E daí, quem é que tem a ver com isso? Você não deixando suas responsabilidades de lado, irmão, venha mesmo, congregue mesmo. Vai fazer bem é a você, não é a quem está falando mal, não. Quem está falando contra a tua fé e querendo te calar, dizendo, para com isso, para de gritar, para de falar, para de orar, para de congregar, para de servir, para de ofertar, é a pessoa que não tem interesse em que você saia da situação que está, porque ela também está lá. Cuidado. Insiste na tua fé, insiste na tua posição de continuar, porque isso de uma forma ou de outra vai acabar se tornando uma influência para quem antes mandava você parar. Jesus perguntou para ele, o que você quer que eu te faça? E o cego respondeu, mestre, que eu torne a ver. Muito provavelmente, porque a Bíblia diz que esse homem era cego e mendigo. Muito provavelmente ele só era mendigo porque ele antes era cego. E não ele era um cego que se tornou mendigo, mas ele era primeiro, né, cego. E a Bíblia diz que ele podia ter dito qualquer coisa aqui para Jesus. Jesus pergunta o que ele quer que faça. E ele diz, eu quero tornar a ver.
Eu não quero simplesmente que o Senhor me dê esmola, eu não quero que o Senhor me dê dinheiro, eu não quero que o Senhor mude a minha situação financeira, eu quero ter a minha visão restaurada. E então Jesus diz para ele, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente ele tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. É interessante, irmãos, quando nós vemos isso, porque quando a conexão certa daquele homem com Jesus acontece, até mesmo o céu para ouvir. E da mesma forma é conosco, irmãos, quando a gente tem uma conexão certa acontecendo, algo divino vem e até o céu para ouvir o que está acontecendo. Jesus para no meio de uma multidão que estava ali espremendo, apertando. A gente sabe porque a multidão seguia Jesus, porque tinha interesse nos milagres. A gente tem a história da mulher do fluxo de sangue, que ela era espremida pela multidão, mas da mesma maneira que esse homem estava aqui, e ele também, provavelmente, Jesus estava sendo ali apertado pela multidão, Jesus faz questão de parar para ouvir. Não importa, irmão, quantas pessoas estejam na fila, na vez, ao redor, em cima, embaixo, Jesus sempre tem como ouvir você. E aqui nós aprendemos que a fé que clama, como a daquele homem cego clamou, ela atrai o poder sobrenatural e ela transforma a realidade de alguém. Se a gente olhar aqui, a gente vai ver que, contemplando o que aquele cego viveu, nós também iremos, irmãos, contemplar o sobrenatural acontecendo nas nossas vidas. No que parecia estar escuro, no que parecia ser só terror, no que parecia não ter mais jeito, tem jeito, e esse jeito vem do Senhor. E ele vem através de pessoas. Fuja de quem quer calar a sua fé, a sua certeza de que algo pode acontecer de melhor a você. E seja a pessoa que se cerca, mas também seja a pessoa que incentiva o clamor das outras, a fé das outras, incentiva a fala de fé que as outras têm. Que nós sejamos, irmãos, as pessoas que ensinam os outros a, ei, espera mais de Deus, Deus tem mais para você. Ei, não espera menos não, Deus vai fazer mesmo. Deus já te deu o melhor que era Jesus, Ele tem poder para fazer muito mais. Que a gente seja a pessoa que diz assim, ei, você vai ver o que é invisível. Não está vendo agora, mas vai acontecer. Eu creio junto contigo, eu oro junto com você, eu vou junto com você, eu levanto você se for preciso. Mas nós não vamos deixar, irmãos, de ser as conexões que as pessoas precisam para o poder de Deus fluir. Sabe, que você não seja alguém que só coloca o outro para baixo, não. Que você seja uma pessoa que consola, uma pessoa que também sabe colocar ali a mão para confortar alguém quando necessário, dar as palavras certas, as atitudes certas, quando forem necessárias para consolar e confortar alguém. Mas não deixa essa pessoa viver lá. Levanta essa pessoa desse lugar. Seja a pessoa que encoraja, que toca mesmo e diz, ei, vamos juntos. Você vai conseguir, você vai alcançar, você vai ver, você vai realizar aquilo que precisava ser realizado. Você vai cumprir o sobrenatural e o propósito de Deus, porque não há dor na sua vida, não há situação, não há realidade aparente que possa ser maior do que o poder de Deus que flui através de conexões e associações que Ele levanta, irmãos. Nada pode se comparar. Quando a gente olha para as histórias da Bíblia, a gente vai ver inúmeras. Eu me lembro da de Saulo de Jesus, quando Saulo, ali ainda chamado de Saulo, naquele contexto pela localidade onde ele estava, Saulo se depara com uma visão de Jesus e Jesus muda de uma vez por todas a história de Saulo. Tem um destino que é transformado por causa de um relacionamento que surge. É claro, a gente sabe que ali era uma visão espiritual, Paulo está vendo, Saulo está vendo ali Jesus. Mas, da mesma maneira que existem momentos assim que são espirituais, totalmente espirituais, existem momentos que são envolvidos pelo espiritual e o natural. E eles também podem transformar os nossos destinos. Certamente, irmão, você está aqui porque você conheceu alguém que foi uma conexão divina para você. Todos nós não chegamos ao Evangelho sozinhos, isolados e nunca mais precisamos de ninguém. Se a gente chegou a uma igreja, provavelmente foi porque alguém nos apresentou a essa igreja, ou alguém escreveu algo na internet que a gente viu e foi lá e conheceu a igreja, ou alguém entregou um folheto que a gente encontrou e a gente acabou indo lá conhecer essa igreja, ou a gente soube por meio de uma pessoa que conhece outra, que tinha uma igreja. Ou alguém orou por nós quando a gente mais precisava, que era de uma igreja. Ou alguém que era da nossa família orava para a gente se converter e era de uma igreja. De alguma maneira, irmãos, nós estamos aqui porque houve uma intervenção de alguém que Deus levantou. E depois que a gente chega, não para por aí. Tem gente que não quer se conectar, se relacionar na igreja. E que vem para a igreja e logo vai embora. E vem depois que começou e sai antes que termine. Ou sai assim que termina porque não quer se conectar, porque de alguma maneira sofreu, porque de alguma maneira foi decepcionado. Mas, irmãos, no corpo de Cristo o crescimento vem com essas juntas ajustadas.
vem com a gente perto um dos outros. Porque o que a gente precisa, às vezes, está no outro que está bem perto de nós. E às vezes nem está tão perto, mas Deus quer nos apresentar aquele que está longe também. Deus quer, de alguma maneira, nos conectar para nos fazer cumprir o propósito que Ele tem. Se você veio para a igreja, foi através de alguém, ou perto ou longe, mas você veio porque alguém foi usado por Deus para isso. Da mesma maneira, agora, nós precisamos nos tornar pessoas que vão trazer outras pessoas para a igreja, seja por uma oração, seja por uma pregação individual, por um evangelismo com um folheto, por um evangelismo na rede social. Outro dia eu falava que a gente, às vezes, irmãos, nem coloca no nosso Instagram que a gente congrega na Igreja Verbo da Vida. Parece que tem vergonha de botar lá na bio, Verbo Teresina. Irmão, bota lá, porque às vezes é a forma como alguém vendo tua vida e diz, rapaz, olha aí, é porque ela é de uma igreja, ou ele é de uma igreja, que bênção. Deixa eu olhar isso aqui. Que bênção não, porque que bênção já é crentez, a pessoa ainda não é crente. Aí ela olha e diz, nossa, ele é de uma igreja evangélica. Ei, como é essa tua igreja? Eu posso ir para um culto lá ou é só para quem já é de lá? De repente a pessoa vai buscar socorro, irmão, porque hoje a gente vive uma realidade no mundo que as pessoas não estão nem mais esperando que a gente vá até elas. Elas estão vindo até a gente. É o peixe vindo para a rede. Não é a gente precisando jogar a rede, não. A gente só fica aqui e, de repente, os peixes estão pulando. Porque o mundo está gritando, clamando. Igual as pedras que clamam. Aí existem pessoas clamando lá e a gente carregando uma coisa tão poderosa e tão preciosa, que é a vida de Deus e a palavra da fé que nós pregamos. Irmão, coloca mesmo, estampa, deixa todo mundo saber, faz com que as pessoas vejam você, coloca mesmo @Verbo Teresina, mostra que você vem para o culto. Ah, mas é porque eu venho todo dia. Bota todo dia que vem, porque a pessoa vai querer ser influenciada por você. Deixa ela ser imitadora sua, como você também é de Deus. Seja essa pessoa que vai se tornar de uma perseguidora que alguém um dia foi. Talvez nós fomos perseguidores, mas nós nos tornamos hoje discípulos. Como também foi com Saulo, perseguidor do evangelho, perseguidor da igreja, mas se tornou um forte e poderoso pregador. Um discípulo bem fiel aos ensinamentos de Jesus. Que a gente também seja assim e torne outros da mesma forma. Que nós sejamos essas conexões. Porque uma única conexão divina, ela pode destravar e redefinir uma vida inteira, irmãos. Como foi redefinida a vida de Paulo. Quem sabe tem alguém bem perto de você, na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua família, nas suas redes sociais, que está bem perto. E você é a pessoa que está carregando o poder para redefinir essa história, para redefinir essa vida, para ressuscitar coisas que estão lá, trazer essa pessoa para uma nova realidade, para uma nova vida, para trazer cura para essa pessoa, física ou emocional. Você é um instrumento de Deus, usado nesse movimento dele, para alcançar os propósitos que ele gostaria que nós alcançássemos. Querido, fica atento a isso. Você é um desses encontros que revelam os princípios divinos. Cada um dos encontros que a gente estuda na palavra são encontros que revelam esse princípio no reino. Deus usa pessoas para liberar o seu poder. Deus usa conexões para estabelecer os seus propósitos. Deus usa pessoas para mover o seu reino e os propósitos que Ele deseja que sejam cumpridos. Não negligencie isso, não seja alheio e aleatório nas suas intenções. Seja intencional mesmo. Seja intencional nas suas relações. Para que você seja como Pedro, que levantou o coxo. Para que você seja como Jesus, que chamou Lázaro para fora. Para que você seja como aquele cego que clamou, se de repente for necessário. Mas você seja também aquele que foi lá e chamou o cego. Ei, o mestre está te chamando. Que você seja como tantos outros que a Bíblia vai revelando, que fizeram algo para que o outro fosse alcançado, ou mesmo para que eles fossem alcançados de alguma maneira. O que a gente vê aqui é que o Espírito Santo está alinhando essas conexões, e a gente não pode, irmão, negligenciar isso. Não seja negligente. Hoje é o dia do Senhor, é o dia que a gente separa para cultuar. Amanhã a gente volta para a vida normal. A gente volta para o nosso dia a dia, para a nossa rotina, para as contas a pagar, para a escola para levar para o menino e trazer, ou trazer e levar o menino da escola, a comida que a gente faz, o trabalho que a gente executa. Mas, irmão, não se perde no meio dessa vida comum sem perceber o que é sobrenatural e espiritual. Se dê aos propósitos do Senhor. E veja que o Senhor está afastando essas distrações da gente. Para que a gente cada vez se aproxime das alianças, das conexões e dos propósitos que Ele deseja que nós vivamos. Não seja alheio àquilo que o Senhor está querendo fazer e àquilo que Ele está fazendo. Observa bem, fica atento a quem está perto de você. E fica atento em como você pode dar e como também você pode receber. Amém? Você pode ficar de pé aí no seu lugar. Você pode dizer para mim, comigo assim, Senhor,
eu quero ser a tua resposta na vida de alguém. Senhor, eu quero ser alguém que anda e carrega a tua presença. Mas eu também quero andar com quem carrega a tua presença. Sabe, irmãos, você vai ficar cada dia mais alinhado com as conexões que tem o propósito que vem do Senhor. Queira estar alinhado e deixe o Senhor te alinhar para os propósitos que Ele tem. Deus está colocando pessoas certas no seu caminho. Deus está estabelecendo novas rotas e novas conexões no meio desse caminho. Sem que você perceba, há uma movimentação divina acontecendo. Talvez você está aqui e nem pense que essa palavra está falando tanto assim com você. Eu quero dizer, você vai ser surpreendido essa semana. Eu não estou dizendo nesse mês, nem nesse ano, eu estou dizendo, você vai ser surpreendido essa semana. Conexões que vão te levantar, conexões que vão te curar, conexões que vão te inspirar, conexões que vão te empurrar para o propósito divino. Pessoas que Deus quer levantar para você, que não vão mais andar com você como quem vai só te drenar. Mas pessoas que vão andar com você para te abençoar, para te despertar, para te ativar. Existem pessoas que já foram tão usadas, que acabam cansando de relacionamentos. Mas eu quero que você saia daqui nessa noite com uma convicção. Eu fui criado por Deus para viver em relacionamento e não em isolamento. Desde o princípio, Deus olhou para o homem e disse, olha, não é bom que o homem esteja só. Quando Deus estabelece ali aquele princípio, Ele não está falando só do relacionamento conjugal, e Ele faz ali a criação da mulher, mas é que o homem não foi criado para viver sozinho e isolado. De fato, em Provérbios diz que o solitário, o isolado, ele busca o seu próprio interesse e nessa intenção ele se levanta contra a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria está em nós andarmos conectados uns aos outros. O esforço do diabo é para machucar, ferir as pessoas de uma tal maneira que elas queiram se isolar. E especialmente com relação aos crentes igrejados. O diabo trabalha pesado para que o crente que congrega se frustre, se decepcione, se fira, se machuque de alguma forma, se inconforme de uma maneira tal que ele queira sair desse ambiente de segurança que é a igreja. Por isso, cada dia mais a gente vê crentes que são desigrejados, crentes congregando pela internet, crentes que só assistem mensagens pelo YouTube, mas não frequentam suas igrejas, não servem, não se conectam, não se apoiam e não apoiam uns aos outros. Porque isso foge do propósito. Mas a Bíblia é clara e diz que nós não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns. Há um poder, irmãos, que é numeroso e incomparável nesse ambiente chamado igreja. Aquilo que nós recebemos juntos tem poder para nos nutrir e tem poder para nos fortalecer de uma maneira que é conforme o que Deus deseja. É como os peixes, eles quando estão andando, nadando junto com o seu cardume, junto com os demais peixes, eles têm uma composição corporal semelhante, eles têm um crescimento que é semelhante uns aos outros, eles andam bem alimentados, eles andam bem fortalecidos, eles andam seguros quando eles nadam em conjunto. Mas quando os predadores querem atacar algum daqueles peixes, o que eles fazem é isolá-los do seu cardume. Porque quando eles estão isolados, eles não se alimentam com as mesmas coisas, eles não andam nos mesmos ambientes, eles não têm a mesma segurança. E eles ficam como presas frágeis e vulneráveis. Cuidado para você não estar tendo aí na sua mente. E eu nem estava programada para dizer isso. Eu creio que está alcançando o coração de alguém especificamente hoje. Cuidado para que você não esteja sendo atacado na sua mente, esteja dando vazão a pensamentos de isolamento. Isso é o diabo trabalhando para deixar você frágil e vulnerável e se tornar uma presa fácil para ele. O ambiente da tua segurança, do teu crescimento, o ambiente que traz alimento da forma como você precisa, é esse que é chamado igreja. Se conecta mesmo, se fortalece mesmo, se ajusta mesmo. E assim até mesmo, se for necessário, se afie com o outro que é o seu amigo, que é o seu irmão. Porque como um ferro que se afia ao outro, assim é o amigo ao amigo. A gente vai se afiando, mas a gente vai se aperfeiçoando também. Vai ficando melhor, vai correndo mais, vai sendo melhor alimentado e vai alimentando melhor a outros, vai fortalecendo outros, vai levantando outros. Esse é o poder que está disponível na ferramenta chamada igreja, que é o corpo de Cristo se movendo na terra.
não deixa esse pensamento enganoso tomar a sua mente. Eu declaro em nome de Jesus, você fortalecido para fortalecer, você conectado para conectar, você sendo agente do sobrenatural, recebendo e dando do poder de Deus que há em você. E as suas relações, os seus relacionamentos, as suas amizades, as suas conexões não serão mais as mesmas. Eu declaro em nome de Jesus sobre você uma poderosa e forte consciência de que o Senhor está se movendo e movendo através de você, para te alcançar e para alcançar outros, para te abençoar e para abençoar outros. Você será um poderoso instrumento, uma ferramenta preciosa nas mãos do Senhor, dia após dia, em cada ambiente, em cada cenário, em cada lugar, com cada amizade, com cada relação comercial, com cada relação ministerial. Você se verá sendo um poderoso agente de transformação pelo poder de Deus. Você vai receber muito, irmão, mas você vai dar muito também em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada, Pai, pelo teu poder operando sobre a tua igreja. Eu declaro em nome de Jesus que o sobrenatural vai fluir, irmão, através da sua vida. Vai fluir em você e através de você, pelas conexões que o Senhor está fazendo. Fique pronto para pessoas mudarem suas rotas, só para te abençoar, só para te alcançar. E fica pronto também para, de uma forma súbita e imediata, você ser alcançado pelo Espírito Santo de uma maneira tal que você mude sua rota, mude a tua direção para alcançar alguém que o Senhor colocou na tua vida. Você vai ser poderosamente usado, mas também vai ser alvo do poder de Deus para ser alcançado por alguém também. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Eu te agradeço. Há alguém que está aqui nessa noite e não fez ainda a sua maior e melhor conexão, a mais importante de todas. Você está aqui e ainda não entregou sua vida a Jesus. Eu falava sobre a multidão que seguia e cercava Jesus. Mas existiram pessoas que se conectaram diretamente a Ele, clamando a Ele, tocando nele, servindo e seguindo a Ele. E eu quero fazer esse convite para você que está aqui nesse culto hoje. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, ao ponto de se tornar um seguidor fiel dEle, a ponto de andar onde Ele anda, fazer o que Ele quer e o que Ele se agrada que você faça. Se você não sabe do teu futuro, do teu amanhã, se você não sabe se você morrendo hoje ou amanhã, você tem salvação. Eu quero dizer para você, você precisa fazer uma aliança hoje com Jesus. Se tem alguém aqui nessa noite que ainda não entregou sua vida a Jesus, eu quero chamar você, eu quero pedir para que você levante a sua mão agora. Eu quero orar pela sua vida e a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Há alguém que está aqui hoje e ainda não entregou sua vida a Jesus? Todos salvos? Olha para a pessoa que está do seu lado aí e pergunta para ela: você já nasceu de novo? Aleluia. Aleluia. Tem alguém que está aqui hoje, de repente, já é nascido de novo, mas ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas. Você é crente, mas não ora em línguas, não sabe o que é, não sabe como é. Você precisa dessa ferramenta poderosa que é espiritual. Nós estamos aqui com a nossa equipe para te ajudar nesse momento. Se você está aqui e quer receber o batismo no Espírito Santo, levanta bem alto a sua mão aí no seu lugar. Eu quero que você, aí de onde você está, você siga esse povo. E você nunca mais vai ter sua vida como é, porque há um poder sobrenatural no falar em outras línguas. Tem alguém? Todo mundo fala em línguas aqui? Aleluia, glória a Deus. Tem alguém que está aqui hoje e precisa receber. É o terceiro convite que eu quero fazer para você. Você precisa receber a manifestação da sua cura. Se você está com alguma dor, alguma enfermidade, algum sintoma, e você quer sair daqui livre desse mal, você precisa de oração, você precisa de imposição de mãos, você pode vir aqui à frente, eu quero orar por você. Tem alguém? Você está com alguma dor, estava com algum sintoma? Há poder no toque que vem da parte de Deus para curar. Amém? O que você estava sentindo? Vai sair hoje, em nome de Jesus. Se você veio para cá é porque você está crendo que é assim. É a sua realidade. Você é curado e sarado em nome de Jesus. Você pode dirigir suas mãos para cá, irmãos, e orar junto comigo. Pai, em nome de Jesus, eu creio, eu confio na Tua palavra. E eu declaro agora toda dor indo embora em nome de Jesus. Tudo que estava causando esse mal, eu declaro indo embora agora mesmo. Eu declaro a Carol livre de toda dor.
Em nome de Jesus, a enfermidade vai embora, bata em retirada, porque a palavra do Senhor diz que se nós impusermos as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Eu declaro agora mesmo, desfrutando da cura que foi comprada com o precioso sangue de Cristo. Em nome de Jesus, dores vão embora. Eu declaro você livre, livre agora mesmo. Não depois, não só um alívio, mas livre completamente, agora mesmo, agora mesmo, agora mesmo, agora mesmo. Aí está, o poder de Deus fluindo sobre você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Livre. Você estava sentindo agora? Estava? E agora? Mexe o pescoço. Vê onde está. Pode mexer. Mexa. Mexa. Glória a Deus. Glória a Deus. Teu poder, Pai. Em nome de Jesus. Teu poder fluindo agora mesmo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aí está. Aí está. Fazendo aquilo que não conseguia. E a dor te livrando de uma vez por todas desse mal aí. O que você tinha? Nossa. A situação dela era semelhante. Duas pessoas diferentes com dores de cabeça durante vários dias, durante a semana inteira, sentindo dor de cabeça. Mas sabe o que eu sei? Que o poder de Deus ele ainda flui, funciona e Ele cura. Eu já tive a experiência de orar por pessoas que tinham crises de enxaqueca todos os meses, todos os dias. E elas foram curadas. Então, o mesmo poder que curou antes, cura agora. O poder que cura o cego, cura a dor de cabeça. O poder que curou tantas pessoas na Bíblia, cura tantas pessoas agora, nos tempos atuais, continua fluindo. Eu uno a minha fé à sua hoje, eu declaro você livre dessa dor, em nome de Jesus. Tudo fluindo bem, toda a circulação, tudo que é feito conforme o Senhor deseja que seja perfeito, eu declaro sendo agora também sobre ela, em nome de Jesus. Dor, eu falo com você, vai embora no nome de Jesus. No nome poderoso de Jesus. Aí está, livre dessa dor. Em nome de Jesus, aí está, receba, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Cristo Jesus já levou sobre si essa dor, em nome de Jesus. Todos os sintomas associados à dor, indo embora, e você vivendo seus dias livre desse mal, sem problema algum, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aí está. Você estava sentindo agora? Fica vindo, né? Antes do culto estava doendo, mas você veio e não vai voltar mais essa dor. Amém? Glória a Deus. E você, querida, o que você tinha? Agora a senhora está sentindo essa dor aqui. E o coração como está? Tá bem? Como você está crendo? Em ir ao médico e ficar curado? Ou você crê que agora você vai ser curada? Amém. Pois será conforme a sua fé. Em nome de Jesus. Você pode dirigir suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que tudo que não estava funcionando no corpo dela passe a funcionar bem, Pai. Eu declaro tudo. Eu declaro esse caroço sumindo agora mesmo, indo embora. Em nome de Jesus, eu declaro toda dor que havia no braço dela indo embora em nome de Jesus. A articulação funcionando bem e nada, absolutamente nada, a impedindo de fazer aquilo que o Senhor chamou para fazer. Ela vai fazer tudo normalmente, porque a Tua palavra diz, Pai, que aqueles que creem, eles já receberam a cura em Cristo. Eu creio, Pai, por isso eu declaro a cura se manifestando sobre ela em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra nos garante que se nós impusermos as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Eu declaro cura se manifestando agora sobre ela em nome de Jesus. E o coração, tudo funcionando bem, nada de ansiedade, nada de preocupação, nenhum sintoma, nenhum transtorno. Ela vai viver com alegria, com paz. E nem vai precisar, Pai, passar por esses auxílios médicos. Eu declaro em nome de Jesus, ela desfrutando de cura divina agora mesmo. Agora mesmo, e dando testemunho por onde ela passar. Em nome de Jesus. Obrigada. Em nome de Jesus. Você pode levantar seus braços assim? Doía quando levantava o braço? E agora? Não está doendo?
Porque a senhora foi curada em nome de Jesus. Todos os dias a senhora vai colocar a mão aqui e vai dizer: eu sou curada e sarada. Cristo levou sobre si todas as minhas dores. Eu não carrego dor nenhuma porque Cristo já levou. Amém? Amém. Deus abençoe sua vida. Amém. Glória a Deus. Pastor William. É o pastor William que está dirigindo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Coisas foram movidas do lugar essa noite, amém? Esse não seria mais um culto. Lembra disso? Diga para o irmão do seu lado aí, eu te avisei. Glória a Deus, um culto poderoso. Que palavra maravilhosa. Eu queria aproveitar e te indicar aqui alguns livros que certamente vão te acrescentar muitas coisas em relação a esse assunto que a Samis ministrou. Relacionamentos importam, de Tony Cook. Esse outro livro aqui, Planos, Propósitos e Práticas, Kenneth Hagin. E esse outro livro, Em Busca de Timóteo, também de Tony Cook, que você pode encontrar lá no nosso Verbo Shop. Ao sair, aproveita, passa lá, veja essas literaturas e outras também que certamente vão te acrescentar muitas coisas em relação a esse assunto. Temos visitantes? Glória a Deus, todos de casa, né? Glória a Deus. Então, tenha uma semana abençoada. Antes disso, quero informar você que lá no nosso Verbo Café, hoje nós temos um lanche preparado pelos nossos jovens, né? Pelo VIPS, nosso departamento de jovens. Então, esse departamento que nos abençoa tanto, passa lá e também abençoe a esse departamento que nos acrescenta muitas coisas, servindo aos nossos jovens de forma tão excelente. Temos visitantes lá, né? Glória a Deus. Tem uma sala preparada para você. Vá lá. Uma salva de palmas para eles. Voltem outras vezes em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada, próspera, cheia de boas notícias, boas conexões em nome de Jesus. Como diz o nosso pastor, o seu telefone vai tocar e boas notícias chegarão. Tenha uma semana abençoada, queridos.